Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui continuando este trabalho que é tão gratificante, tão maravilhoso, é muito bom poder falar a respeito da palavra de Deus. Nós estamos já prestes a concluir mais um trimestre, ou seja, o ano está acabando, né? Graças a Deus nós vamos a iniciar um novo ano, uma nova lição, porém, hoje a gente precisa continuar falando das epístolas paulinas. Nós estamos aí entrando neste ponto da nossa lição em segunda aos Tessalonicenses. É uma epístola onde Paulo ele revela também muitas coisas a respeito do retorno de Cristo e ele não deixa a desejar em nenhum ponto. Haja vista que ele vai escrever com base nas necessidades daquele povo. Eu gosto sempre de fazer menção disso, meus irmãos, quando eu ministro aulas de escola dominical, principalmente quando a gente fala de epístolas paulinas, não é? Elas foram motivadas por alguma necessidade. Né? A igreja estava passando por algum momento específico, a igreja estava passando talvez por alguma dificuldade, alguma questão fundamental precisava ser resolvida, e o apóstolo Paulo, contemplando esta necessidade, mas não somente isso, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele produzia essas epístolas. Por isso que nós temos elas também como orientações para nós e também como sendo palavra de Deus. São livros inspirados, tá? Orientação para a igreja de todas as eras, e nós, como professores de escola dominical, temos o trabalho de desvendar essas orientações, dar uma clara ideia aos nossos alunos, mostrar para eles os pontos obscuros, ok? Aliás, dito isto, é bom abrir um parênteses aqui também, para que vocês entendam o seguinte: nós temos que entregar mastigado para eles. Então, quem vai ter o trabalho maior é o professor, tá bom? Então, nosso trabalho é ler o texto, reler, anotar, grifar, riscar, escrever, fazer todo o possível para que a nossa compreensão seja a mais elevada, a melhor possível, ok? Bom, dito isso, curta o vídeo, comenta, compartilha, o projeto está crescendo, Deus está abençoando, nós precisamos de vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para professores de EBD, ou também, né, quiser receber esse material que está na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora. Tá bom, meus amados? Vamos para a lição de hoje, lição de número 12, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e capítulo 2. Esperança em meio às dificuldades. Ao que tudo indica, parece que o apóstolo Paulo vislumbrou uma certa perseguição em relação aos crentes de Tessalônica. Provavelmente eles estavam passando por alguma dificuldade dentro desse sentido, provavelmente pelo que a epístola nos revela, eles estavam sofrendo talvez alguns presos, agredidos, humilhados por serem cristãos, e agora o apóstolo Paulo, sabedor disso, achou por bem orientá-los e dar continuidade também às orientações da primeira epístola. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: essa epístola ela foi escrita pouquíssimo tempo depois da primeira epístola. Então o apóstolo Paulo ele vai enviar a primeira carta, não é? E parece que ele não vai ficar satisfeito com onde ele parou. Ele precisa revelar também mais algumas coisas. A gente vai ver que é basicamente uma continuidade. Aliás, é literalmente uma continuidade. Ele já começa a tratar do assunto da última epístola logo no início, logo no primeiro capítulo, tá? E nós precisamos compreender essa continuidade argumentativa. Toda esta epístola, ela vai girar em torno de um eixo, ok? Qual é esse eixo, Christian? O retorno de Cristo. Tá? Então, o assunto principal aqui é a volta de Jesus, o fim das perseguições, a esperança dos salvos que, vivendo em dificuldades agora, viverão com Cristo amanhã. O texto áureo está no capítulo 2, os versículos 16 e 17, e nos diz: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e os confirmem
em toda boa obra e boa palavra. Então, olha só, né? O desejo de Paulo para os crentes de Tessalônica. Ele gostaria que o Deus Pai e o próprio Jesus Cristo venham a consolar os crentes, a trazer esperança para eles. E de qualquer forma, né? Aliás, não de qualquer forma, mas de uma forma bem específica, Deus estava utilizando o apóstolo Paulo para trazer essa esperança, né? É na prática o negócio. O apóstolo Paulo tem esse desejo que a esperança seja cultivada no meio desses crentes que estavam sofrendo não só de ansiedade, né, pelo retorno de Cristo, mas também padecendo perseguições. E agora, ele escrevendo esta epístola, eles estão sim recebendo esta injeção de ânimo, recebendo essa injeção de esperança, porque Deus está utilizando a vida do apóstolo Paulo para mostrar que, primeiro, o reino dos céus está preparado para esses crentes, para aqueles que esperam em Cristo. E esperança é isso, meus irmãos, esperar. E esperar, a ideia aqui é de que você, estou falando dentro da figura de linguagem, tá? Você sentar e esperar a tempestade passar. Imagina ali, tem furacão, tem raio, tem trovão, tá caindo fogo do céu, muitos ali iriam descabelar, né? Você está esperando a tempestade passar, você vai sentar na cadeira e vai esperar. Porque você sabe que ela vai passar. A ideia é basicamente essa, não é? Então, Deus está às portas, Cristo está às portas para buscar a sua igreja, e a igreja sempre precisa viver com essa expectativa. Já são 2000 anos de cristianismo e nós temos que ter essa expectativa alimentada nos nossos corações. Ele está às portas, ele está pronto para buscar a sua igreja, seja hoje, seja amanhã, seja daqui 1000 anos. A verdade prática nos diz: persevere na fé e na verdade, confiando que as rédeas da história permanecem nas mãos de Deus. Como eu amo essa expressão, meus caros. As rédeas da história. O que são rédeas, né? Para quem não está familiarizado, é como você controla o cavalo, né? Aquela cordinha ali que você consegue controlar a direção do cavalo, brecar ele, não é isso? Deus, ele controla a direção da história, Deus, ele pode brecar a história, né? E a figura aqui é justamente essa de um animal mesmo, de um cavalo, né? Por isso que ele fala de rédeas. Então Deus, ele tem todo o controle da história. Satanás, os demônios, os seres humanos não são capazes de demover, de tirar esse controle das mãos de Deus, porque Deus é soberano. Se Deus está no controle da história e ele é soberano, não seria muita infantilidade da nossa parte não esperar nele? Não esperar que a vitória vai ser dele e daqueles que o amam? Se nós estamos com Deus, se Deus está conosco, e Deus é soberano e terá vitória, o que será de nós também, a não ser a vitória futura, não é verdade? Objetivos da lição: resistir ao sensacionalismo acerca da volta de Jesus, isto é muito importante. Hoje em dia nós vemos algumas seitas que são mais longe, ou seitas até mesmo mais próximas de nós. Tem uma seita do sétimo dia, tem uma seita que é testemunha, né? Eu estou falando dessa forma para não ficar muito claro, mas eu sei que vocês vão entender, né? E algumas outras seitas também, que já marcaram a volta de Cristo várias vezes. Então tem ali os seus episódios de grande desapontamento, de grande decepção, porque marcaram o retorno de Cristo. Cristo não voltou naquela data, evidentemente, e alguns ainda tentaram até maquiar. Não, eu calculei, mas não foi a volta de Cristo, na realidade foi outra coisa, né? Então, é sensacionalismo. Jesus vai voltar quando ele tiver que voltar. Essa não é uma preocupação que nós devemos ter. A gente precisa viver na expectativa. Repito e reitero, precisamos viver na expectativa do retorno de Cristo. Porém, não preocupados. Nossa, será que Jesus vai voltar agora? Será que Jesus vai voltar? Não, meus irmãos. Quando os discípulos perguntam lá em Atos capítulo 1, versículo 7 e 8, olha, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que Jesus responde para eles? Olha, não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou para si pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder que há de vir sobre vós e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o que Jesus estava dizendo? Olha, não fica pensando nisso, mas cumpra a tua missão é evangelizar, é ser um missionário, é ser testemunha.
Então para com esse sensacionalismo, né? Muitos crentes, infelizmente, vivem à base disso. Permanecer na prática do amor fraterno, esta é uma orientação bíblica. Sereis meus discípulos se me obedecerem, mas também se vos amarem uns aos outros. É isso aí, meus irmãos. Aprofundar o conhecimento das escrituras e resistir à ansiedade, ok? Muitos de nós temos ansiedade e nós precisamos confiar em Deus quando a ansiedade bate. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas precisamos confiar em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Bom, vamos lá. Primeira divisão do capítulo 1, os versículos 1 ao 4. Fé em meio à perseguição. Fé crescente, amor fraternal e perseverança cristã. Primeira coisa que nós vamos observar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vocês, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vocês aumenta de uns para com os outros. Olha que coisa fantástica! À medida que a fé cresce, o amor cresce também. Olha, tem gente aí que fala que é cheio de fé, mas não tem amor nenhum. Parece que tem alguma coisa errada nesse cálculo aí, não é verdade? Porque o apóstolo Paulo está sendo bem claro. Olha, irmãos, eu sei que entre os tessalonicenses a fé de vocês tem crescido, porque o amor também tem crescido, o amor de um para com os outros. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde até os crentes colocam outros crentes para fora da igreja, por inveja, por partidarismo, por discordância, por puro farisaísmo. Eu não gosto de quando o pessoal fala aquela religiosidade, não, eu não gosto dessa expressão, porque nós somos religiosos. Você ser cristão é você ser adepto de uma religião. Eu prefiro trocar essa expressão que eles utilizam, religiosidade, por farisaísmo. Não é isso? Porque essas pessoas são farisaicas. Pessoas que têm só o pensamento delas, não é isso? Que estão presas a interpretações ridículas da fé e que expulsam outras pessoas, excluem outras pessoas porque não as amam. Né? Aquela dita pessoa, meu contato é direto com o pai, com o papai, né? Com Jeová. Não é isso? É o pior tipo de gente que tem dentro da igreja. Porque é gente que não respeita pastor, não respeita líder, não respeita os outros crentes e acha que tem contato direto com Deus. Agora, a orientação, o desejo, o elogio vocês têm uma fé crescente, o amor fraternal de vocês é crescente e por isso vocês têm perseverança. Irmãos, nós sozinhos é difícil resistir a perseguições. Uma das coisas, além do poder do Espírito Santo e da graça de Deus na vida dos crentes, da igreja perseguida, que ajudou eles a perseverar, né, aguentar as pressões e as perseguições, foi a comunidade de fé, foi a companhia dos outros irmãos. O apóstolo Paulo reclama isso, lá em 2 a Timóteo, né? Olha, ninguém foi me assistir no meu julgamento, fui abandonado, um me abandonou amando o presente século, outro apostatou, né, naufragou da fé. Então, olha só, irmãos, é triste isso. Vamos lá. Justiça e juízo de Deus, versículos 5 ao 10, Deus é justo, alívio aos aflitos e Cristo revelado em glória. Então, olha só alguns pontos que a gente precisa colocar aqui, tá? Primeira coisa, ele está falando, né, que os crentes estão passando por perseguições, isso ele vai falar no versículo 4, que ele vai exaltar a paciência e a perseverança dos crentes, e ele vai dizer, olha, vocês têm sido pacientes e perseverantes em todas as perseguições e aflições que vocês suportam. Aí no versículo 5 ele vai dizer, olha, Deus ele é justo, ele prova os seus filhos, prova clara do juízo de Deus para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual vocês padecem. Então o apóstolo Paulo está dizendo, né, vocês estão padecendo pelo reino, e essas perseguições mostrarão que vocês são dignos do reino. A gente tem que tomar cuidado com essa passagem, com a má interpretação. Eu já vi crente falando que ele está falando que os caras iriam conseguir a salvação porque eles estavam resistindo à perseguição. Pelo amor de Deus, isso não é cristianismo, gente. Cristianismo não tem salvação pelas obras. Tá? A salvação no cristianismo é sola fide, tá? É somente pela fé. Nós não podemos confundir as coisas, ok? Então, o que ele está falando aqui de digno do reino dos céus? Ele está falando o seguinte, olha, vocês estão sendo perseguidos
E vocês estão batalhando pelo reino. Vocês estão avançando pelo reino. E as suas perseguições e a sua resistência a essas perseguições mostram que vocês são dignos. Ou seja, eles já receberam o reino. Eles já foram salvos. Só que agora a perseverança, a paciência, mostra que, além da salvação, eles são dignos. Como assim, Cristo? Então eles merecem a salvação? Não é isso. Mostra que eles são pessoas crentes de qualidades. É simples, é só isso. Tá? A gente tem que tomar cuidado para não confundir o texto, não interpretar da forma correta, aliás, não interpretar da forma errada, mas interpretar da forma correta e não falar bobeira na hora da gente dar aula, tá? Aí no versículo 6 ele vai dizer, se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação ao que vos atribulam, então ele está dizendo, beleza, vocês estão sendo perseguidos e atribulados, mas Deus vai se vingar dessas pessoas que vos perseguem. Olha só que coisa grandiosa. Se eles não se arrependerem, né, porque é o que poderia ter acontecido com o apóstolo Paulo. Cristo apareceu para ele no caminho para Damasco, se ele desprezasse essa revelação, ele pagaria. Mas você vê que ele se arrependeu dos pecados, se entregou a Cristo e por isso ele pôde virar esse missionário que ele era, né? No versículo 10 ele diz, né, quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então ele está dizendo, Cristo virá, ou seja, tenham esperança, continuem com fé, Cristo virá, essa perseguição não é para sempre, é um momento só, vai passar, Cristo virá, ele vai dar a paga daqueles que vos perseguem e vai dar a recompensa a vocês que resistirem. Agora nós entramos nos versículos 11 e 12, chamada eficaz, poder divino e Cristo glorificado nos santos. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Versículo 12. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo vai voltar, vai dar a recompensa dos salvos, vai punir os ímpios, vocês têm que se mostrar dignos da vocação e o nome dele será glorificado em vocês, nos crentes. Agora no capítulo 2, irmãos, vamos só fazer uma pausa rápida aqui para eu poder explicar uma coisa para vocês. Vocês vão ter ali entre 1 hora e 1 hora e meia para ministrar essa sua aula no domingo, né, na escola dominical. Então provavelmente vocês não vão poder entrar aí em todos os assuntos. Eu recomendo, principalmente se você não tem muito conhecimento a respeito de escatologia, já que ele vai falar de enganos escatológicos, apostasia, do anticristo, né, o homem da iniquidade, eu recomendo que você não venha tocar em assuntos que você não domine, ou em assuntos que você também não vá conseguir fechar ali a chaleirinha do bullying, tá? Então, assim, toca no assunto que você conhece, no assunto que você sabe. Por que eu digo isso? Tem crente que vai começar a elocubrar, vai começar a viajar por desconhecimento e às vezes até, né, por falta de tato. Tem gente que vai querer falar da identidade do anticristo, vai querer falar coisas absurdas. Eu falo isso porque eu já vi isso acontecer, tá, irmãos? Então, assim, seja fiel ao ensino bíblico que a gente está se debruçando aqui. Toque somente naquilo que você já conhece, naquilo que você tem condições de falar, tá? Dito isso, olha o que ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 2. Olha, vocês não devem se demover facilmente do vosso entendimento. O que significa isso? Alguns crentes ali não sabiam nem no que criam, nem no que acreditavam. Eles se moviam para qualquer entendimento, sabe? Aquela casa feita na areia. Hoje crê nisso, amanhã crê naquilo. Hoje crê no pré-tribulacionismo, amanhã está no pós, depois está no mid, depois diz que nem tribulação vai ter. A pessoa não sabe o que crê. Não está firmado numa doutrina. Não está firmado no ensino bíblico. Isso é problemático, tá? E esses crentes, eles estavam com esse problema e é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola, tá? Alguns crentes acreditavam que Jesus já havia voltado. Poxa, Jesus voltou, a gente ficou, e agora? Pelo amor de Deus, o que é isso? O que a gente faz? Meu Deus, e agora? O apóstolo Paulo está dizendo,
tem toda uma sequência de eventos para acontecer antes do retorno de Jesus e durante e após o retorno de Cristo. Tenham calma, eu já ensinei isso para vocês. Não se esqueçam do que eu ensinei, por isso que ele fala de demover do entendimento. Dos versículos 5 ao 12, ele vai falar do homem, da iniquidade, e vai falar também do controle soberano de Deus e do julgamento desses que rejeitam a verdade. Tudo num pacotão só, tá, irmãos? E ele vai falar da manifestação ali do anticristo, que é conhecido como tendo essa expressão aí, né? O mistério da iniquidade. O versículo 4 ele vai tratar bastante disso, né? Vai falar que se assentará no templo de Deus, como Deus, querendo parecer Deus. Então, olha só, aí no versículo 5, que é a seção que a gente está aí, ele vai falar mais sobre isso, só que o versículo 8 termina com muito otimismo, porque mostra que Deus está no controle. Vai dizer que ele vai destruir o anticristo com o sopro da boca dele, irmãos. Olha só que coisa fantástica. Deus é soberano, né? Eleição e consolação, eleitos pela graça, chamados pelo evangelho e consolo e firmeza são esses pontos principais aqui dos versículos 13 ao 17, tá? No versículo 15, por exemplo, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então é tipo assim, né? Olha, gente, enquanto eu estive com vocês, eu ensinei vocês. Então não fica dando ouvidos para qualquer besteira, não. Não se movam do entendimento da doutrina que eu ensinei para vocês, tá? Orientações ao professor, contextualize a perseguição da igreja, como nós fizemos aqui brevemente, destaque a esperança escatológica correta, como eu falei, expectativa e não preocupação e ansiedade, evite especulações, falei disso também, enfatize a perseverança e fidelidade, também falamos disso, e aplique a realidade da igreja local. Irmãos, para você que vai aí usar o nosso material, nós fizemos aí essa sequência de evento para vocês, tá? Da volta do Senhor Jesus. Segundo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses. Olha ali. A era da igreja, a apostasia. Isso aqui é tudo Paulo que diz, tá? Não sou eu que inventei. O homem da iniquidade, a parousia. O que é a parousia, meus caros? O retorno glorioso de Cristo, a ressurreição dos mortos, a transformação e o arrebatamento. Aí depois vai vir o juízo dos ímpios e, por fim, a glorificação, né? Então, deem uma olhada, dá pausa aí, depois vai ter o material que vai chegar na mão de vocês também, você que pedir, né? E aí você vai poder utilizar esse material na sua aula de escola dominical. Ok? A aplicação pessoal. Mantenha-se firme na fé, em meio às lutas e às tribulações, aguardando a justiça de Deus e vivendo com esperança até a volta de Cristo. Amém, meus caros? Que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Até a próxima aula, se Deus quiser.